Tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Tri? Como é que vocês estão? Bem-vindo, Hugo. O Hugo chegou um pouquinho mais cedo, teve que Não, esperar. fiquei vendo aqui. Peço desculpas, Hugo, mas a gente estava aqui com um depoimento tão histórico, né? Claro. Não é sempre que a gente tem uma pessoa para contar bastidores da política, como Edinho Silva pode, né? Em Araraquara, né? Ali no dia da tentativa de golpe, né? Você vê que muita gente falava, não, a Janja não teve nada a ver com isso, papo furado, o Edinho estava do lado. Né? Ele falou, olha, foi a Janja mesmo que falou, começou por ela, né? Que explicou para o presidente por que ela achava muito ruim a GLO. E ela tinha dado lugar no carro para ele ir com o Lula, e foi em outro carro para que eles pudessem ir conversando. E ela que é sempre acusada de ser a que fica atrapalhando o Lula, de falar. Exatamente. Ela não deixa, ela é muito centralizadora, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Que é sempre a culpa da mulher, né, que está ali, principalmente. Né? Deu lugar no carro para eles irem conversando, quer dizer, nem. Não sei o que aconteceu, fechou. Estou sem microfone, vou voltar aqui. Voltou, Dri? Caí aqui. Caí sem querer. Falam muito que elas impedem o Lula de ter relações, não deixam falar com ninguém. O depoimento da Edinho desmonta tudo isso. Mas, atualizando-nos, qual é a situação da guerra ou do genocídio, como preferir, de Israel na Palestina? E qual é a situação do Netanyahu nesse momento, na tua opinião? Olha, a situação do Netanyahu é que ele efetivamente é o líder de Israel agora. Existe todo esse acordo de conveniência que Netanyahu governe Israel num governo de união nacional enquanto dure a guerra, o que é, de certa maneira, cínico e duvidoso, porque se a guerra não acabar nunca, né? Então, existe essa leitura, essa construção de que talvez algumas pessoas realmente acreditem nisso, mas o fato é que Netanyahu deu um golpe e saiu do isolamento. Isso que é o fato. E partiu para a ofensiva, né? Netanyahu não é bobo na política porque ele tinha sido chutado do comando de Israel, em grande medida por uma ação do lobby internacional da oposição liberal de Israel, conectada com lobbies liberais dos Estados Unidos, da comunidade judaica americana, e ele voltou. E ele não só deu um jeito de voltar, como arrumou, desse limão ele fez uma limonada, né? E as pessoas subestimam a capacidade dele de se manter no poder. Netanyahu não é qualquer um, ele pode se manter muito tempo no poder, porque não só por meio de uma continuidade de uma guerra, mas de um estado de guerra, até porque, como você colocou bem, Rovai, não é uma guerra, é um massacre, é uma guerra assimétrica. E agora, claro, a situação vai piorando em Gaza, que é uma região metropolitana, costeira, pequena, menor que a cidade de São Paulo, algo em torno de 1/3 do território do município de São Paulo, que está sob intenso bombardeio, e que tem 2 milhões de habitantes que estão vivendo uma tragédia humanitária. Um autor nosso lá na Autonomia Literária, Mohamed Homer, perdeu vários parentes, só não morreu porque estava no compromisso em Nova York. Podia muito bem estar lá. A mãe dele, que faz tratamento de um câncer que ela tem, está sem tratamento agora. Perdeu prima e a família inteira, os filhos, o marido, estão soterrados até agora, me parece. Então, essa é uma triste realidade de quem está lá. Então, todo mundo que está em Gaza hoje está correndo risco de vida. Israel perpetrou um massacre. Se a gente olha os números, são os números de um genocídio. Isso é importante dizer, porque é aí que está a falácia da Renata Lopretti. Eu não digo nem por dolo, talvez por culpa e erro. Também não me cabe avaliar. O ponto é que o profissional da comunicação tem o dever de fazer isso, ou de se retificar depois, coisa que ela não fez. O fato de terem morrido em torno de 40%, do total de mortos, 40% são crianças. E, claro, 40% da população de Gaza
é de crianças. Isso é completamente anormal. Quando você tem um grau desse de morte de crianças, isso indica um ponto. Isso é um massacre e a população civil está sendo feita sistematicamente de alvo. A título de comparação, antes da guerra, a população infantil da Ucrânia equivalia a 15% do total. Só que se a gente olha o número de mortos na Ucrânia, gira em torno de crianças mortas no total de mortos no conflito, algo em torno de 0,1 a 0,25%, o que é em torno de 60 a 150 vezes menos que a média da população. Isso para comparar numa guerra que está aqui. E a quantidade da população civil que morreu, né? Não são combatentes. Na guerra da Ucrânia, de novo, como comparação, o número de mortos, o número mínimo que se discute na guerra é algo de 300 mil mortos no total, talvez 500 mil, acho que beira 500 mil, mas o fato é que só 7 mil civis morreram, né? Então, a gente está falando de uma coisa que é 2% da população, 2% dos mortos são civis. Então, é um massacre, é genocídio, é um caso de livro e é um genocídio à luz do dia, filmado, documentado e com o apoio do governo americano e de um governo considerado moderado, porque a extrema-direita seria o Donald Trump, e está aí o Joe Biden. É uma bola que eu venho cantando há muito tempo, que varia entre o cinismo, a crueldade e a total incompetência, né, dele exercer esse cargo de hegemon global, e um grau de cinismo brutal, né? Porque pelas informações que estão surgindo para a gente, o objetivo era debelar a população de Gaza para o Sinai, para o deserto do Sinai no Egito, é que o Egito não concordou. Falou, não vou, isso daqui, expulsar essa população. Em que condição essa população vai ficar no deserto do Sinai? E é um projeto que também está sendo dito em relação à Cisjordânia, onde não tem Hamas. A guerra é contra o Hamas. Então, por que a população da Cisjordânia está sofrendo violência? Que é debelar a população da Cisjordânia para a Jordânia. Coisa que o governo da Jordânia falou que também não aceita. Então, é uma situação grave, como a gente nunca viu. A gente nunca viu um conflito assim do ponto de vista da violência contra a população civil, contra inocentes. É uma coisa só que aconteceu em alguns momentos do século XX em África. Não, e bombardear campo de refugiado, hospital, avisar que vai bombardear o hospital para as pessoas não saírem para onde. O cara que está no UTI, ali no tratamento, é assim. Eu nunca tinha visto horror tão grande assim. A gente tem várias, né? Sempre está tendo um conflito, mas talvez até pelas redes sociais terem se tornado aí essa potência que é hoje, mas assim, tão assustador, tão horrível, tão, né, assim, terrível. Nunca tinha visto algo assim na minha vida. Os vídeos que a gente tem visto desse massacre, né, que o Israel está fazendo ali em Gaza, né? É terrível, né? Acredito que vocês todos, né, aqui sintam a mesma sensação. Imagino que vocês devem estar pensando numa edição especial para Jacobin sobre o tema também, né? Se eu pudesse arriscar. A gente está produzindo muito material para o site e provavelmente a gente vai trazer alguma coisa disso daí. A gente acha que tem que trazer para o impresso, porque eu acho que são coisas que aturdem. Eu estava preparando entrevista agora há pouco, até falando com o pessoal do Partido Comunista de Israel também. A gente já falou com muita gente da Palestina. A Jacobin americana tem um compromisso muito grande com a causa palestina, né? Até porque lá no movimento que formou eles tem uma presença muito grande de variadas pessoas, inclusive da esquerda judaica americana, que a gente tem visto se posicionar de uma maneira muito firme, muito incontroversa, com muitas manifestações, inclusive em Nova York, mas nos Estados Unidos inteiros, né? Então, é importante dizer isso, e lá eles produziram muito material também que a gente traduziu para o site, e tem mais coisa para ser traduzida. A gente está produzindo coisas nossas aqui também. Vamos ter novidades aí em breve. E, Hugo, e essa relação do governo brasileiro com Israel? Ontem a gente teve essa afronta, né, do embaixador se reunir com o Bolsonaro e com parlamentares de extrema-direita, e a gente
tem ainda essa questão dos brasileiros que estão em Gaza, que, né, esse imbróglio para trazê-los, né, sendo os últimos da lista. Como que... É muito grave. É muito grave. É muito grave pelo seguinte também, embaixador não pode se meter em política interna de país. Está na Convenção de Viena. Não pode. Imagina o embaixador da China, aí resolve juntar uma bancada. Vamos fazer aqui política. O embaixador americano resolve fazer uma bancada. Que diabo é isso? Aí tem ex-presidente que foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral, o cara põe debaixo do braço e leva. Isso não pode, gente. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. Israel jamais toleraria isso. Imagina se o Lula, primeiro, nomeia um embaixador de esquerda, era nossa, esse embaixador militante aqui vai para Israel. Primeiro, que Israel nunca aprovaria. Segundo, que se aprovasse, imagina se o embaixador fala, eu não vou falar com o Likud, não, vou falar que vou no Knesset, vou falar com a Hadash aqui, porque a Hadash é de esquerda, é o único pessoal que fala aqui, e vou chamar quem eu quiser, e vou fazer essa reunião aqui e descer o malho. Vocês imaginam qual seria a reação de Israel? Embaixador brasileiro fazendo política partidária dentro do parlamento, isso é totalmente indevido. Assim como esse escândalo que explodiu aí, totalmente maluco, da inteligência de Israel fornecer dados. Então, isso tem que ser visto com muita cautela pelo Estado brasileiro. Entendeu? Porque é uma inteligência, não é uma polícia, é um serviço de inteligência de um país em guerra que está cometendo crimes de guerra. Então, a informação que esse serviço de inteligência, que por definição trabalha com informação e contra-informação, inclusive por dever de ofício, pode precisar produzir material falso em prol da segurança nacional do país ao qual ele está vinculado, né? Isso é o papel também de um serviço de inteligência. Produzir informações falsas pelo bem da segurança nacional do seu país. Então, o Brasil tem que tomar muito cuidado, e me parece que ontem foi construído um factoide para criar uma contrapressão ao quê? Aos clamores por uma ruptura de relação entre Brasil e Israel por conta da conduta indevida de Israel em relação aos brasileiros que ainda permanecem presos na faixa de Gaza, que é uma das coisas mais graves que foram feitas contra nacionais brasileiros, eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não me recordo de outro episódio em que os brasileiros foram sistematicamente tratados dessa maneira no mundo. E não só brasileiros, nacionais de países que têm questionado Israel, como é o caso da Irlanda, como é o caso da Noruega, me parece que é o caso da Rússia também, e coincidentemente os nacionais de países que mantêm boas relações com Israel foram liberados. Então, isso não me parece que é uma grande coincidência. Não é, porque tem mais gente de países. E não é só uma discriminação contra países emergentes, porque tem gente da Irlanda lá, que está sendo bloqueada. Então, aonde é que o Netanyahu espera chegar? E não só o Netanyahu, o bloco de poder de Israel, que se reuniu em torno dele em um governo de unidade nacional. Porque eu também não acredito muito nessa oposição de Israel. Fala, não, mas aí, quando terminar, a gente demite o Netanyahu. Na volta, a gente compra, né? Por definição, um governo de união nacional deveria ser conduzido por um sujeito com credibilidade. Eles próprios estão dizendo que o Netanyahu não tem credibilidade, mantém no poder no momento mais decisivo, talvez, da história de Israel, e o governo de Israel tem tomado essas medidas, além de estar fazendo isso com o Brasil, o que é inadmissível. O Brasil ele tem de realmente se posicionar em relação a isso, porque é muito grave estar fazendo isso com esses nacionais brasileiros, que já poderiam estar no Brasil há muito tempo. Aí a coisa começa a sair do controle, né? E eu acho que o governo americano tem uma responsabilidade grande sobre isso, mas eu acho que ali o Biden está caminhando para se tornar um pato manco, como eles falam. Já estão falando da Michelle Obama, né? Você acha que tem algum sentido? Olha, tem vários sentidos aí, viu? Porque hoje um democrata genérico ganharia a eleição do Donald Trump, o Joe Biden não. Há um risco de ter 4 candidatos. O Bob Kennedy Jr., que é um sujeito que vai da direita à esquerda e atira para todo lado.
o Cornel West, que é um cara de esquerda, super respeitado, que vai ser candidato independente ou talvez com apoio do Partido Verde, ninguém sabe bem. Então, a gente vai ter aquilo que eu chamo de eleição americana, tipo 1912, que foi uma eleição americana onde houve 4 candidatos. Isso vai embaralhar o jogo lá. Agora, o Partido Democrata tem discutido isso. Sugerir, talvez, o governador da Califórnia, que é um sujeito mais, digamos, convencional para a política americana, que, por outro lado, incomoda alguns setores da estrutura, porque o Gavin Newsom, ele seria tipo um Obama mais light, que, no entanto, teria uma coisa muito forte a favor dele, que é todo aquele capital do Vale do Silício, que não concorda exatamente com sanções contra a China, é um setor da economia americana que é muito crítico. E então isso tornaria o Newsom um cara difícil de dobrar. Mas ele é um cara que também é cogitado. A Michelle Obama seria uma figura cogitável por essa questão da importância do eleitorado negro, por conta do carisma. Por outro lado, o Obama fez declarações que incomodaram a direita liberal sionista, e isso pode atrapalhar a Michelle, e a Michelle seria um tabu para os Estados Unidos, pelo seguinte: a sociedade americana é uma sociedade profundamente racializada, a sociedade brasileira também é uma sociedade racista, mas de um modo diferente. Onde é que bate a questão da Michelle virar presidenta? Ela teve ancestrais escravizados, o Obama não teve. Isso é importante para os americanos. O pai do Obama era um magnata de etnia Luo lá do Quênia, e a mãe uma mulher branca. O problema de botar a Michelle Obama seria a primeira presidenta negra, mulher, seria a primeira mulher presidenta americana, e uma mulher que foi escravizada, descendente de escravizados. Dizer que isso não é tenso para aquela estrutura racista americana, nos seus termos, extremamente, seria um tabu. Então, eu acho que é isso que, por exemplo, impediu a Michelle de ser candidata na eleição. Esse racismo... temos o nosso, mas o deles é muito grande também. Ô, Hugo, uma última pergunta aqui. Sua aposta para o segundo turno da eleição argentina, o Milei e o Massa estão tecnicamente empatados na última pesquisa, você continua achando que o Milei vai levar essa? Olha, eu sempre disse que o Milei era favorito, não que ele necessariamente, assim... O que aconteceu no começo dessa campanha na Argentina foi o Massa estava na frente. Digamos, antes do primeiro turno, a hipótese de segundo turno estava assim: Milei estava encurtando a boca do jacaré, mas era uma hipótese, certo? Você discutir cenário de segundo turno no primeiro turno é sempre uma conversa abstrata. Ah, se fulano for contra Beltrano. Fato é, começou o primeiro turno na Argentina, a diferença foi diminuindo. Passou a votação do primeiro turno, as primeiras pesquisas, corrigindo o desvio padrão, indicavam o Massa na frente. Tá? Quando as 5 primeiras pesquisas saíram, fazendo uma correção básica, dava uma média ponderada de 44 a 40 para o Massa. O Milei, ele agora está ligeiramente na frente do Massa. Por quê? Porque o Macri centralizou a burguesia argentina a favor do Milei e está rolando um lockout na Argentina muito suspeito, que ferrou com o abastecimento de gasolina, o que provoca um profundo incômodo na população comum. Então, é um jogo muito duro. Eu diria que o cenário é instável, ele ainda está aberto a mudanças, mas hoje o fato é que o Milei estaria ganhando apertado. Tem um voto silencioso para o governo, né? E isso talvez favoreça o Massa. Tem gente que tem vergonha de falar que vota no atual governo pela crise econômica, porém não concorda com o Milei. Então, a gente precisa esperar isso um pouco mais. O cenário é apertado, com viés para o Milei. As coisas não estão boas porque ele está com ligeiro viés, ele estava em alta. Ele começou caindo e virou com esse apoio do Macri, com essa centralização. O que vai acontecer? Qualquer um dos dois governos vai ter um desafio tremendo. Agora, para o Brasil, o Milei é um grande problema. O Milei é chumbo grosso. O Milei vem para tacar fogo e para ser chumbo grosso contra o Brasil. Ele não tem nenhuma responsabilidade com estabilidade, com crescimento, nada disso. Ele é um pivô geopolítico, mais até que o Bolsonaro. Ele é pior que o Bolsonaro
é mais descompromissado que o Bolsonaro, e a função dele na Argentina não é a mesma do Bolsonaro aqui no Brasil. Para o Brasil vai ser delicado. Muito bem, Hugo Albuquerque, nosso querido amigo, diretor da Jacobin Brasil. Eu te agradeço. E da Autonomia Literária também, né? Eu falo também. E lembrando, tá tendo Feira do Livro na USP. Quem quiser comprar livro da gente pela metade do preço, tamo lá, viu? Excelente dica. Quem reserva uns livros para nós aí que a gente vai comprar pela metade do preço. Né? A gente olha no catálogo e já fala, ó, aproveita, é uma tentação para quem vale compra por Pix? Vale lá, tamo lá na correria. Hoje eu tô aqui de casa terminando as coisas, mas tá lá. Quem visitar a Feira do Livro da USP, tamo lá expondo. Aproveite, já vai lá, dá uma volta pelo campus, curte o campus da USP, que é uma delícia. Morei no CRUSP. É isso. Vamos por Fala Rovai, né, Adri? Obrigado. Isso, obrigada, Hugo. Até a próxima. Tchau, gente. Para você. Tchau.